Boa tarde. O jornal de hoje será feito aqui no Colégio Catarinense e nós vamos falar um pouco sobre o petróleo. Nós vamos falar sobre as curiosidades, características do petróleo e também vamos entrevistar algumas pessoas, professores e alunos sobre este produto. O que é o petróleo? O petróleo é uma substância viscosa oleosa e inflamável, composta por grandes quantidades de carbono e hidrogênio, e também pequenas quantidades de nitrogênio, oxigênio e enxofre. Ele é formado pela decomposição da matéria orgânica, como os restos de plantas, algas, alguns tipos de plâncton, restos de animais marinhos, que ocorreu durante centenas de milhões de anos da formação geológica da Terra. E também é a principal fonte de energia na atualidade. Para um sistema petrolífero se constituir, milhões de anos foram necessários. Primeiro, o material orgânico foi depositado em um ambiente aquático, pobre em oxigênio, o que impediu a ação biodegradante das bactérias. As camadas mais antigas foram gradativamente soterradas pelas mais recentes, compactadas pelo peso das camadas superiores. Reações químicas no interior da rocha eliminaram os átomos de nitrogênio e o excesso de oxigênio, deixando somente as moléculas formadas a partir do carbono e do hidrogênio, compondo o querogênio. Ele irá gerar os hidrocarbonetos líquidos e gasosos, que compõem a rocha geradora. O hidrocarboneto migra através de falhas ou camadas carreadoras que atravessam as rochas e que funcionam como um caminho em direção à superfície da Terra. Durante o trajeto de sua migração, os hidrocarbonetos encontram uma camada denominada rocha capeadora, ou selo, que é impermeável e impede que o fluido continue migrando para a superfície, sendo trapeado em espaço chamado rocha reservatório. A rocha reservatório é uma rocha porosa e permeável, com grande capacidade de armazenamento. Então, é ali que o petróleo fica depositado. A origem, a gasolina, que é combustível para grande parte dos automóveis do mundo, são derivados do petróleo. A parafina, o gás natural, o GLP, produtos asfálticos, a nafta petroquímica, querosene, solventes, óleo diesel, óleo lubrificante, óleo combustível e combustível de aviação. Agora, vamos dar um intervalo para a previsão do tempo. Vai chover? Os países que mais retiram petróleo são os que têm maiores números de poços. Eles estão localizados no Oriente Médio, portanto, são os maiores exportadores mundiais. Entre eles estão Canadá, Estados Unidos, Rússia, Irã, Arábia Saudita, Venezuela, Líbia, Iraque e Nigéria. Cazaquistão, China e Emirados Árabes são considerados os maiores produtores mundiais. No final do século XIX, com a invenção do automóvel com motor de combustão interna, o petróleo passou a ser uma das principais fontes de energia do mundo. Dia 28 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Petróleo. E dia 29 de dezembro é comemorado o Dia do Petroquímico, que é a produção que atua nos produtos derivados do petróleo. O petróleo no Brasil. A primeira sondagem foi feita no final do século XIX por Eugênio Ferreira de Camargo, quando ele fez a primeira perfuração profunda. Contudo, o poço jorrou água sulfurosa. A Petrobras foi criada em 1954 com o objetivo de monopolizar a exploração de petróleo no Brasil. A partir daí, vários poços foram perfurados. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Cauana. No próximo bloco, a gente vai ver o pronunciamento da Dilma sobre o escândalo do petróleo. E agora, vamos para os comerciais. Poucas coisas despertam tantas emoções quanto o mata-mata do futebol. Mas a partir de agora, a alegria será um privilégio para poucos. A fase mais dramática da Copa do Brasil começou. Quem vai entrar com a missão de segurar o resultado? Quem vai ter que partir para o ataque a qualquer custo?
Quarta, a batalha é por uma vaga na semifinal. Grêmio e Fluminense. Futebol na Globo, aqui é emoção. Na atualidade, quando se fala de petróleo, é impossível não citar a Petrobras e seus escândalos. Há um ano atrás, a Dilma estava em uma reunião dos países mais ricos do mundo, na Austrália. E lá, ela conversou pela primeira vez com os jornalistas sobre o escândalo e a ação da Polícia Federal, que prendeu executivos e construtoras e também funcionários da estatal. Dilma Rousseff preferiu ver o lado positivo da investigação. Para ela, a investigação iria mudar a história do Brasil. Que nós tivemos o primeiro escândalo da nossa história. Nós tivemos o primeiro escândalo da nossa história investigado. Há aí uma diferença substantiva. E eu acho que isso pode, de fato, mudar o país para sempre. Em que sentido? No sentido que vai se acabar com a impunidade. Essa é, para mim, a característica principal dessa investigação. É mostrar que ela não é algo engavetável. Tem pessoas que praticaram atos de corrupção dentro da Petrobras. Então, não se pode pegar a Petrobras e condenar a empresa. O que nós temos de condenar são pessoas. Pessoas dos dois lados, os corruptos e os corruptores. Eu acredito que a questão da Petrobras é uma questão simbólica para o Brasil. Acho que é a primeira investigação efetiva sobre corrupção no Brasil que envolve segmentos privados e públicos. Bom, muito polêmico que a nossa presidente Dilma Rousseff se pronunciou sobre o escândalo do petróleo. Bom, eu tô aqui com o Júlio Vila Pires do 2º e eu vou fazer uma perguntinha para ele. Júlio, qual a importância que você acha que o petróleo tem na nossa vida, no nosso dia a dia? Bom, o petróleo serve tanto como energia como combustível fóssil. O fóssil vem dos dinossauros. Na cabeça de um cidadão comum, quando se fala de petróleo, a primeira coisa que se vem em mente é sobre energia e também sobre combustível. Porém, existem muitos outros derivados do petróleo, como por exemplo, a borracha, produtos de limpeza e até mesmo o plástico. A edição desse nosso jornal vai ficando por aqui. Uma boa noite.